Eu vou te contar uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar dinheiro, trabalho e sucesso. E não foi num curso caro, não foi num livro famoso, foi convivendo, foi sentando na mesma mesa, ouvindo conversa, prestando atenção nos detalhes que ninguém percebe. Eu tive o privilégio de conviver de perto com pessoas que construíram fortunas do zero. Gente que começou sem nada, sem contato, sem herança, sem padrinhos, e que hoje vive uma realidade que a maioria das pessoas acha que só existe em filme. E sabe o que mais me impressionou? Não foi o carro, não foi a casa, não foi a viagem. O que mais me impressionou foi o jeito que essas pessoas pensam, porque o milionário não pensa como a maioria. Ele não reage como a maioria. Ele não toma decisão como a maioria. E é exatamente isso que eu quero dividir com você agora. Então fica até o final, porque o que eu vou te passar aqui pode economizar 10, 20 anos da sua vida, pode evitar erros que eu mesmo já cometi e pode abrir a sua mente para um nível que você nunca imaginou. Vamos lá. Milionário não reclama. Ele resolve. A primeira coisa que eu percebi convivendo com gente rica de verdade é que essas pessoas não ficam reclamando da vida. Parece simples, mas presta atenção. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reclamando. Reclama do trânsito, reclama do governo, reclama do chefe, reclama do tempo, reclama do preço das coisas. Reclama, reclama, reclama. E no final do dia não fez nada para mudar a situação. O milionário é diferente. Quando ele encontra um problema, a primeira pergunta que vem na cabeça dele é: como eu resolvo isso? Não é por que isso aconteceu comigo. É: o que eu faço agora? Essa mudança de mentalidade parece pequena, mas ela é gigantesca. Porque enquanto você reclama, alguém está resolvendo. E quem resolve, ganha. Eu lembro de uma vez que um empresário que eu admiro muito perdeu um contrato enorme. Estamos falando de um prejuízo pesado. E o que ele fez? Ele sentou, chamou o time e em menos de 2 horas já tinha um plano B, um plano C e um plano D. Ele não perdeu tempo chorando. Ele agiu. E em 3 meses ele tinha fechado um contrato ainda maior que o que tinha perdido. E eu vou te falar uma coisa que talvez doa. Reclamar é viciante, é confortável. Porque quando você reclama, você se coloca como vítima. E a vítima não precisa agir. A vítima tem desculpa. E desculpa é a droga mais perigosa que existe para quem quer crescer. Toda vez que você arruma uma desculpa, você está dando permissão para continuar no mesmo lugar. Então a lição número 1 é essa: para de reclamar. Cada minuto que você gasta reclamando é 1 minuto que você podia estar resolvendo. A vida não vai ficar mais fácil porque você reclamou. Mas ela pode mudar completamente quando você decide agir. Troca a reclamação pela solução. Troca o "por que eu" pelo "e agora? O que eu faço?". Essa troca simples separa quem fica para trás de quem avança. Eles investem em conhecimento antes de investir em luxo. Uma coisa que me chocou no começo foi perceber que as pessoas mais ricas que eu conheci não eram as que mais gastavam. Pelo contrário. Muita gente que eu conheci com milhões na conta usava roupa simples, dirigia carro popular e morava numa casa normal. E isso no começo me confundia. Eu pensava, mas cadê o luxo? Aí eu entendi. Essas pessoas investem pesado em 2 coisas: conhecimento e oportunidade. Antes de comprar um relógio caro, eles compram um curso. Antes de trocar de carro, eles investem num negócio. Antes de viajar para fora, eles pagam uma mentoria. Eles entendem que o dinheiro que entra na cabeça rende mais do que o dinheiro que vai para o pulso. E olha, eu não estou dizendo que é errado querer coisas boas. Não é, mas a ordem importa. O problema da maioria das pessoas é que elas querem parecer ricas antes de ser ricas. Compram o tênis de R$ 1.000, mas não investem R$ 100 num livro. Financiam o carro novo, mas não separam nada para aprender uma habilidade nova. A imagem vem antes da estrutura. E isso é uma armadilha. Os milionários que eu convivi fizeram o contrário.
Primeiro construíram a base, primeiro aprenderam, primeiro investiram neles mesmos. E quando o dinheiro veio, e veio muito, aí sim eles aproveitaram. Mas com consciência, com segurança, sem desespero. Porque quem tem conhecimento nunca fica pobre de verdade. Podem tirar tudo de você, mas o que está na sua cabeça ninguém tira. Eu conheci um cara que faliu 2 vezes. 2. Perdeu empresa, perdeu carro, perdeu casa. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 anos, ele reconstruiu tudo. Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha na cabeça não foi embora junto com o dinheiro. Ele sabia como gerar valor, sabia como negociar, sabia como enxergar oportunidade onde os outros enxergavam problema. E isso ninguém tira. Então invista em você. Essa é a aplicação com o maior retorno que existe. O ambiente muda tudo, e eles sabem disso. Essa aqui talvez seja a lição mais forte que eu aprendi, e é dura de ouvir. Mas eu vou falar porque precisa ser dita. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso não é frase bonita de internet. Isso é realidade. Se você passa o dia inteiro com gente que reclama, que não tem ambição, que acha que tudo é impossível, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pensar igual. É automático. É como respirar fumaça todo dia. Uma hora você tosse. Os milionários entendem isso profundamente. Eles escolhem com muito cuidado as pessoas que estão ao redor deles. Não por arrogância, não por se acharem melhores, mas porque eles sabem que o ambiente influencia diretamente nos resultados. Se você quer crescer, precisa estar perto de quem já cresceu ou de quem está crescendo junto com você. Eu mesmo passei por isso. Teve uma época da minha vida em que eu convivia com pessoas que não acreditavam em nada. Toda ideia que eu tinha, eles derrubavam. Toda meta que eu colocava, eles riam. E eu, sem perceber, fui diminuindo. Fui deixando de sonhar. Fui ficando no mesmo lugar. Até que um dia eu mudei o ambiente. Comecei a frequentar outros lugares, a conversar com outras pessoas, a buscar gente que me puxava para cima. E tudo mudou. Não precisa cortar todo mundo da sua vida, mas você precisa ser honesto com você mesmo. Quem está te empurrando para frente e quem está te puxando para trás? Porque às vezes a pessoa que mais te atrasa é aquela que está mais perto de você. E ter coragem de mudar isso é o primeiro passo para mudar tudo. E não precisa ser radical. Às vezes, mudar o ambiente é começar a ouvir um podcast diferente no caminho do trabalho. É entrar num grupo de pessoas com objetivos parecidos com os seus. É seguir nas redes sociais gente que te inspira, ao invés de gente que te puxa para baixo. Pequenas mudanças de ambiente geram grandes mudanças de mentalidade. E mudança de mentalidade é o início de qualquer transformação real na vida. Eles não trabalham por dinheiro, eles trabalham por construção. Isso aqui vai te pegar. A maioria das pessoas trabalha pensando no salário do mês. Trabalha de segunda a sexta para pagar as contas, chegar no fim de semana e começar tudo de novo na segunda. É um ciclo que não leva a lugar nenhum. E não é culpa da pessoa, é que ninguém ensinou diferente. Os milionários que eu conheci não pensam assim. Eles não trabalham por dinheiro, eles trabalham por construção. Cada hora que eles investem num projeto, num negócio, numa ideia, é como se estivessem colocando um tijolo num prédio. Eles sabem que aquele tijolo sozinho não é nada, mas que daqui a 2, 3, 5 anos, aquele prédio vai estar de pé e vai gerar frutos por décadas. Tem uma frase que um mentor meu falou que eu nunca esqueci. Ele disse assim: a maioria das pessoas superestima o que consegue fazer em 1 ano e subestima o que consegue fazer em 10. E é a mais pura verdade. As pessoas querem resultado rápido, querem ficar ricas em 6 meses, querem o atalho, mas o milionário sabe que não existe atalho, existe constância, existe disciplina, existe paciência estratégica. Então, para um segundo e pensa: você está trabalhando para sobreviver ou para construir? Porque se você só está sobrevivendo, tudo bem, todo mundo passa por isso. Mas em algum momento você precisa começar a construir.
Nem que seja 1 hora por dia, nem que seja aos poucos. Mas comece, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, e é melhor que ele passe enquanto você está construindo algo que é seu. E construir não precisa ser abrir uma empresa milionária. Construir pode ser montar uma reserva financeira. Pode ser aprender uma habilidade que vai te diferenciar no mercado. Pode ser criar um canal, um perfil, um produto digital, um serviço. O importante é que seja algo que cresce mesmo quando você não está olhando. Algo que trabalha por você enquanto você dorme. Os milionários chamam isso de ativo. E quanto mais ativos você constrói, mais livre você fica. Eles têm medo, mas agem assim. Mesmo tem muita gente que acha que rico não tem medo, que milionário é destemido, que para ter sucesso você precisa ser corajoso o tempo todo. Isso é mentira. Eu sentei com pessoas que movimentam milhões por mês e ouvi elas admitirem: eu tenho medo. Medo de perder, medo de errar, medo de falir, medo de decepcionar. A diferença é que eles não deixam o medo decidir por eles. Eles sentem o medo, reconhecem que ele existe e agem assim mesmo, porque eles entendem uma coisa que a maioria não entende. A inação é mais perigosa que o erro. Ficar parado por medo de errar é o maior erro de todos, porque quem erra, aprende. Quem erra, ajusta. Quem erra, evolui. Mas quem fica parado, apodrece. E sabe o que mais? O medo nunca vai embora. Você não vai acordar um dia e falar: agora eu não tenho mais medo de nada. Não funciona assim. O medo é companheiro de estrada. Ele vai com você. A questão é quem está no volante. Se o medo dirige, você trava. Se você dirige, o medo vira passageiro. Ele está ali, mas não manda em nada. Então, se você está aí adiando um projeto, uma ideia, uma mudança, porque tem medo, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo que você admira já sentiu esse mesmo medo. A diferença é que eles foram em frente. E eu te desafio a fazer o mesmo. Não amanhã, hoje. Dá o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, porque a confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Um dos milionários que eu convivi me contou que quase desistiu do primeiro negócio dele. Ele tinha 20 e poucos anos, estava devendo, a família não apoiava. E o medo de dar errado era maior do que ele conseguia aguentar. Mas ele se perguntou: se eu desistir agora, como eu vou me sentir daqui a 10 anos? E foi essa pergunta que salvou ele. Porque ele percebeu que a dor de tentar e falhar era muito menor do que a dor de nunca ter tentado. Hoje, essa empresa fatura milhões. E tudo porque ele não deixou o medo vencer naquele dia. Eles cuidam da saúde como se fosse um investimento. Essa aqui surpreende muita gente. Quando eu comecei a conviver com pessoas muito bem-sucedidas, percebi que quase todas tinham uma rotina de saúde séria. Não era frescura, não era vaidade, era estratégia. Eles entendem que o corpo é a ferramenta principal de trabalho. Se o corpo para, tudo para. Eu vi empresários que acordam às 5 da manhã para treinar, que fazem check-up médico completo a cada 6 meses, que controlam alimentação, sono, hidratação. E fazem isso não porque sobra tempo, mas porque eles colocam isso como prioridade. Porque não adianta ter 10 milhões na conta se você não tem saúde para aproveitar. Muita gente sacrifica a saúde para ganhar dinheiro quando é jovem. E depois gasta todo o dinheiro tentando recuperar a saúde quando é velho. Esse é um dos ciclos mais tristes que eu já vi. E os milionários que eu convivi quebraram esse ciclo. Eles cuidam do corpo e da mente desde cedo, porque eles sabem que sem saúde, todo o resto desmorona. Então aqui vai uma pergunta sincera para você. Como está a sua saúde hoje? Você está dormindo direito? Está se alimentando bem? Está movimentando o corpo? Porque dinheiro sem saúde é só número na tela. E se você quer construir uma vida realmente rica, começa cuidando do bem mais valioso que você tem, você mesmo.
Eles dão valor ao tempo mais do que ao dinheiro. Essa foi uma das lições que mais demorei para entender. A gente cresce ouvindo que tempo é dinheiro, mas o milionário sabe que isso não é verdade. Tempo é mais valioso que dinheiro, porque dinheiro você pode recuperar. Tempo, não. Cada minuto que passa, passou. Não volta. E por isso eles são extremamente seletivos com o tempo. Eles não ficam em reunião que não precisa deles. Não assistem horas de conteúdo que não agrega. Não perdem tempo com discussões inúteis. Eles protegem o tempo como se fosse ouro, porque é mais valioso que ouro. Eles delegam o que pode ser delegado, automatizam o que pode ser automatizado e focam no que só eles podem fazer. Agora olha para sua rotina. Quantas horas por dia você gasta com coisas que não te levam a lugar nenhum, rolando feed nas redes sociais sem propósito? Assistindo vídeo atrás de vídeo sem aplicar nada? Participando de conversa que não soma? Eu não estou julgando. Eu já fiz tudo isso. Mas eu aprendi que cada hora desperdiçada é uma hora que eu podia estar construindo o meu futuro. Faça um exercício simples. Durante uma semana, anota tudo o que você faz e quanto tempo gasta. Você vai se assustar. Vai perceber que tem um monte de tempo que está simplesmente escorrendo pelo ralo. E quando você recupera esse tempo e direciona para algo que importa, o resultado é absurdo. Os milionários sabem disso. Agora você também sabe. Uma coisa prática que eu aprendi. O milionário bloqueia a agenda dele. Ele separa horário para trabalhar, para estudar, para família e para descanso. E ele respeita esses blocos como se fossem reuniões com o cliente mais importante do mundo. Porque, na verdade, são. O cliente mais importante da sua vida é você mesmo. Trate o seu tempo com o respeito que ele merece. Pare de dar horas da sua vida de graça para quem não merece e para atividades que não constroem nada. Eles não tentam agradar todo mundo. Essa é pesada, mas é verdade. Uma coisa que eu percebi é que pessoas muito bem-sucedidas não vivem tentando agradar os outros. Elas têm posições claras. Elas dizem não quando precisam dizer não. Elas não mudam de opinião para agradar a plateia. E isso incomoda muita gente. O problema de quem tenta agradar todo mundo é que essa pessoa acaba se perdendo. Diz sim para tudo, se sobrecarrega, assume compromisso que não deveria e no fim não entrega nada direito. O milionário aprendeu que dizer não é uma forma de respeitar o próprio tempo e a própria energia. E que as pessoas certas vão respeitar isso. Eu sei que é difícil. A gente é criado para ser agradável, para não incomodar, para não gerar conflito. Mas a verdade é que todo grande avanço na vida exige que você incomode alguém. Exige que você tome uma posição. Exige que você escolha um caminho e abra mão de outros. E isso, por definição, vai desagradar alguém. E tá tudo bem, então para de viver preocupado com o que os outros vão pensar. Se você está construindo algo com integridade, com verdade, com trabalho duro, as pessoas certas vão ficar. E as que foram embora, talvez nunca deveriam ter estado ali. O que importa é que você esteja em paz com suas decisões, porque no final do dia, a opinião que mais importa é a que você tem de si mesmo. Eu aprendi isso da forma mais dura. Teve uma época em que eu dizia sim para tudo. Para agradar cliente, para agradar amigo, para agradar família. E sabe o que aconteceu? Eu me esgotei. Fiquei sem energia, sem foco, sem direção. Porque quando você tenta ir para todos os lados ao mesmo tempo, você não sai do lugar. O dia que eu aprendi a falar não com respeito, mas com firmeza, minha vida deu uma virada. Sobraram menos pessoas ao meu redor, é verdade, mas as que ficaram eram as certas. E isso vale mais do que 1000 conexões superficiais. O que muda tudo. Olha, eu poderia ficar horas aqui te falando sobre o que eu aprendi convivendo com milionários. Mas se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, seria essa. A diferença entre quem vence e quem fica no mesmo lugar não é talento, não é sorte, não é dinheiro da família. É mentalidade, é a forma de pensar, é a forma de reagir,
É a forma de se posicionar diante da vida. Cada uma dessas lições que eu trouxe aqui pode parecer simples, e é simples mesmo. Mas simples não quer dizer fácil. O difícil não é entender. O difícil é aplicar, todo dia, com consistência, sem desistir quando apertar. E é por isso que poucos chegam lá, não porque é impossível, mas porque a maioria desiste no meio do caminho. Então eu quero que você saia desse vídeo diferente. Não só motivado por 5 minutos. Eu quero que você saia com uma decisão tomada, uma mudança real. Pode ser pequena, pode ser mudar o ambiente, pode ser cortar uma reclamação, pode ser começar a investir em conhecimento, pode ser cuidar da saúde. Mas que seja algo concreto, porque conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para te ajudar a mudar de vida. A verdade é que a vida que você quer existe. Ela está ali, disponível, mas ela não vem até você. Você precisa ir até ela. E o caminho é feito de decisões pequenas, repetidas todo dia. É acordar e escolher ser melhor. É olhar para o espelho e decidir que hoje você vai dar um passo, por menor que seja. Porque é nos passos pequenos que as grandes mudanças acontecem. Eu acredito em você. Agora falta você acreditar também. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes uma pessoa que você ama está travada na vida e esse vídeo pode ser exatamente o empurrão que ela precisa. E agora eu quero te fazer uma pergunta. De tudo o que eu falei aqui, qual foi a lição que mais te tocou? Qual delas você sentiu que foi feita para você ouvir hoje? Escreve aqui nos comentários. Eu leio cada um e eu quero saber de verdade o que mexeu com você. Porque a gente cresce trocando ideia e a sua opinião importa muito aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço forte. E lembra, a mudança começa agora, não amanhã, agora.